TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? É a frase do dia, né? Hoje nós vamos estudar período composto por coordenação. Vamos revisar um pouquinho sobre isso e depois refletir sobre o uso dos pronomes indefinidos, pronomes relativos e fazer alguma correção referente à posição das conjunções coordenativas e conjunções subordinativas, além de eu corrigir o nome que saiu errado na tabela do programa passado, tá bom? Mas antes, vamos aos nossos avisos importantíssimos. A TV Correio da Manhã tem transmissão para Petrópolis, Nova Friburgo, Teresópolis, Paraíba do Sul e Três Rios. Mas se você não tem TV por assinatura, não tem problema. Você pode acompanhar toda a programação, desde a hora que você acorda até a hora que você dorme, pelas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube, TV Correio da Manhã. E pode também ler o jornal Correio Petropolitano no site do jornal Correio Petropolitano, ok? Está lá publicado para você. E toda sexta-feira sai um artigo meu comentando sobre alguma obra literária. Amanhã sairá sobre O Processo, de Franz Kafka. Leia, que está muito interessante, modéstia à parte. Mas vamos lá, vamos começar o nosso período composto por coordenação. Só para lembrar, a coordenação das ideias significa que as ideias são independentes. E aí, o que acontece? Se elas são independentes, você vai ligá-las com uma conjunção coordenativa. Ok? E aí eu trouxe como exemplo, Maria acordou cedo, tomou seu café e saiu para trabalhar. É um exemplo que eu costumo usar. Ela fez as três coisas, mas uma não depende da outra. E aí vamos ver quais são os tipos das orações coordenadas. Só lembrando que eu estou fazendo uma revisão para tirar as dúvidas daquele pessoal que mandou uma mensagenzinha de WhatsApp pedindo para eu explicar novamente. Então vamos lá. A aditiva. A aditiva, ela tem a ideia de adição. Eu fiz uma coisa, mais outra, mais outra, mais outra. Ok? Então, Maria, aí eu estou repetindo, levantou cedo, tomou seu café e arrumou-se para trabalhar. E foi trabalhar. A adversativa, ela traz uma ideia de contraste, de oposição e de uma adversidade. Vamos supor, se eu quero comprar uma moto, eu quero comprar uma moto, só que eu não tenho habilitação para pilotar uma motocicleta. Isso é uma adversidade, não é um contraste nem é uma oposição, é um impedimento. Para comprar uma moto e pilotar uma moto, eu preciso ter uma habilitação adequada, ok? Se eu tenho uma altura e meu irmão, e eu não tenho irmão, mas vamos fazer de conta que tem, meu irmão tem quase 2 metros de altura, eu tenho um contraste, uma irmã baixinha com um irmão altão, isso é um contraste, não chega a ser uma oposição. Qual seria uma oposição? Ele chegou, mas saiu logo. Quer dizer, é quase que entrou e saiu. Ele entrou e saiu. Aqui eu tenho uma oposição. Então, vamos lá. Tem a ideia adversativa. Alternativa. A alternativa, ela traz sempre uma opção.
Por isso que no enunciado de concurso, escolha a alternativa referente à norma culta, ou escolha a alternativa que responde à questão X. Aí você tem lá A, B, C, D, E. Geralmente são 5 alternativas. Então, na coordenada, você vai apresentar alternativas. Aí você pode, aqui eu botei só, seja pobre ou seja rico, bom velhinho sempre vem. Pode ser pobre, pode ser rico, não importa. A mãe fala, quer você queira, quer não, você tem uma alternativa de querer ou não querer. Isso a mãe sempre fala, tem que fazer o que a mãe manda. A conclusiva, você vai chegar a uma conclusão. Estudei muito, logo passei no concurso. Aí estudei muito, espero, pois, passar no concurso. Depois eu falo da posição do pois, tá? A explicativa, ela vai explicar. A explicativa nunca tem uma relação de causa e consequência. Então, observe, a mãe fala, leve um casaco. Aí você olha para a cara da mãe, mas não está chovendo, mas pode chover. Ou pode esfriar. Não está frio, está quente, mas pode esfriar. Principalmente quem mora em Petrópolis e Teresópolis sabe que isso acontece. Nova Friburgo também, que é mais frio. Então, é uma explicação. Por que a mãe quer que leve? Não tem relação de causa e consequência. Tem apenas a explicação, tá? Aí vamos ver as conjunções coordenativas que eu trouxe para reforçar isso. Vou mudar de câmera, que aí fica melhor para vocês me verem. Vamos lá, a aditiva, eu tenho o e, mas nem, não choveu, nem fez sol, ficou nublado, tá? Também foi a Paraty e também a... Ai, já esqueci o nome, Mangaratiba, tá? Mas também, esse mais, acompanhado de também, ele tem o sentido aditivo. Além de, não fez isso nem aquilo, não, tampouco. Então, você vai usando as conjunções. A adversativa, dando o sentido de oposição, contraste, adversidade, está lá. Mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia, e por aí afora. A alternativa, que é a opção, ora chove, ora faz sol. Isso aqui em Petrópolis é muito comum. Quer você queira, quer você não queira. Já limpei, já sequei, já lavei, vai falando, já fiz isso, já fiz aquilo, seja rico ou seja pobre, ou isto ou aquilo. Você tem uma opção de escolher, ou isto ou aquilo. É o nome de um poema da Cecília Meirelles. A conclusiva, ela vai trazer uma conclusão. Então, logo, portanto, então, pois, consequentemente, por conseguinte, ok? E a explicativa, eu tenho que, o pois no início de oração, a conclusiva, eu vou falar da posição do pois, porque, porquanto, e aqui são as conjunções mais comuns da ideia coordenada. Aí agora eu vou falar para vocês um pouquinho da posição dessas coordenadas. Na regra geral, toda conjunção coordenada fica no início da oração coordenada. Por isso que a gente fala assindética, que é a oração que começa sem conjunção, e sindética, que é aquela que começa com a conjunção. Elas são independentes. Por isso, eu tenho essa distinção. Por que sindética? Porque um dos nomes da conjunção é síndeto. Então, se na questão do concurso você tiver esse nome, assinale o síndeto que tem o sentido de oposição. O síndeto coordenado que tem ideia de oposição. Síndeto é conjunção, tá? Então, a regra geral, ele vai vir sempre no início da oração coordenada. Aí eu dei o exemplo. Seu carro é velho,
mas ele viaja muito. Ele aguenta. Geralmente um fusquinha aguenta bem, né? Só que quase ninguém mais tem fusca hoje. Ele é muito rico. Logo, trabalhou bastante. Está lá o logo conclusivo. Ele é muito rico, trabalhou, pois, bastante. O pois conclusivo, ele vem sempre depois de um verbo, tá? Então, vamos lá. Vamos ao mas. O mas é uma conjunção que só pode vir no início da oração adversativa, coordenada adversativa, tá? As outras conjunções, elas são mais flexíveis. Então, vamos lá. Ele lutou, mas não venceu. Ele lutou, porém não venceu. Ele lutou, não venceu, porém. Pode ir lá, não tem problema. Ele lutou, não venceu, contudo. Então, eu posso mudar o lugar das outras. O mas é sempre no início. Observação. O pois com sentido de conclusão. Sempre após um termo. Não necessariamente um verbo, mas um termo. Então, vamos ver os exemplos que eu coloquei para vocês. Foi uma grande amiga. Será sempre lembrada, pois. Aqui não está depois do verbo, tá? Está depois de um outro termo. Diante da crise, devemos, pois, economizar. Aí aqui está logo depois do verbo. As demais conclusivas, elas podem variar de lugar. Aí eu fiz uns exemplos com outras conjunções conclusivas. Estudei para a prova, contudo, por conseguinte, fui aprovada. Na instrução diz que deve ser ligado em 110 volts, não nos serve, portanto. Então, você tem que comprar um de 220. Se não nos serve, compra um de 220. Aí, vamos recordar as conjunções subordinativas, que aí eu faço a correção do nome que eu repeti. Eu troquei e na hora não me veio o nome à cabeça, né? A memória. Então, vamos lá. Causa... vai dizer sempre que, porque, por quanto, como, já que, desde que, pois que, visto que, uma vez que. Está lá um monte de conjunções que expressam causa. Concessão ou oposição, embora, apesar de, conquanto, ainda que, posto que, se bem que. A condicional, que expressa a condição. Se, caso, contanto que, tem que ser contanto que, sem que, uma vez que, dado que, desde que, ok? Que é a condição para eu conseguir fazer alguma coisa. A conformativa, que dá a ideia de conformidade, como, conforme, consoante, segundo. Segundo fala fulano, que a gente usa muito em texto acadêmico. A comparação, mais, menos, maior, melhor, é só lembrar do grau comparativo dos adjetivos. Menor, pior, pior que é pior do que o que, tal qual, tão, tanto quanto, com quanto, e aí vai. E aqui fugiu. Condicional, conformidade, comparação, consequência. Na aula do programa passado, eu repeti o nome comparativo com as conjunções consecutivas, ou seja, que expressam consequência. E na hora em que eu estava falando com vocês, não veio o nome de jeito nenhum. Acho que eu fiquei nervosa e o nome não veio. É consecutiva que expressa consequência. Choveu tanto que o rio transbordou. Então, aqui, isso só para dar uma ideia de consequência. Então, eu tenho tão, tal, tanto,
tamanho, de modo que, de maneira que, de sorte que, de forma que, por isso, daí, também eu posso usar o daí. Quando eu boto uma conjunção e boto reticências, e depois o que, ou algum outro complemento da conjunção, significa que tem alguma coisa entre essas duas conjunções. Tá? Então, vou pensar aqui, rapidinho, um exemplo com tamanho. A fome era tamanha que... pode ser. Sentiu tamanha fome que desmaiou. Pronto, botei alguma coisa ali no meio, mas geralmente é isso. Tá? Finalidade. Para que, é o meu objetivo, a fim de que... Gente, observa, esse a fim de que é todo separadinho. Se eu junto, não é finalidade, é afinidade. Eu tenho afinidade com alguém. Agora, a minha finalidade, quer dizer, o meu objetivo, eu tenho que escrever separado. A fim de que, porque, que, para... Aí tem mais um infinitivo, para chorar, para sorrir, tá? Proporção, à medida que, ao passo que, a proporção que. Tempo, que indica tempo, é uma temporal. Apenas, mal chegou, saiu. Quando, até que, assim que, antes que, depois que, logo que, tanto que. Ok? E aí, qual é a posição das conjunções subordinativas? A conjunção, como regra geral, está sempre no início. A conjunção integrante, que e se, elas virão sempre no início da oração subordinada substantiva. É quase que uma obrigação colocar no início, tá? A regra geral é sempre no início. Aí vamos lá, vamos ver os exemplos. Ela não sabia se iria à festa. Ele não foi à festa porque estava doente. Tá vendo? Está sempre no início da oração subordinada. Embora fosse capaz de vencer, ele não arriscou competir. Ele não arriscou competir, apesar de ser capaz de vencer. Aí aqui eu usei a mesma frase inicial e botei o embora na oração subordinada. Ele não arriscou competir, embora fosse capaz de vencer. Aí vamos a uma observação. Por que é importante? Porque são os pequenos detalhezinhos que vão cair na sua questão na prova de português em qualquer concurso público. Eles não vão fazer uma prova para todo mundo acertar, senão não seleciona ninguém. Eles constroem a prova de maneira que as pessoas sejam selecionadas pelo nível de conhecimento de língua portuguesa e depois das outras disciplinas que elas têm. Quem sabe mais tira maior nota, quem sabe menos vai ficando para trás. Tá? Então, observação, em alguns casos, as conjunções adverbiais subordinativas podem aparecer no meio da oração. Tá? Mas, geralmente, estão no início. Aí, vamos mais a um alerta. As conjunções que e se são mais flexíveis, que são integrantes, e podem aparecer em diferentes posições, dependendo da construção. Mas é quase que obrigatório colocar no início. Então, existe um tipo de construção, usando uma figura de linguagem, que faz essa quebra. E aí é muito comum em poesia, não num texto em prosa,
E principalmente num texto acadêmico, científico ou de divulgação de pesquisa, nada disso. Na poesia existe esse tipo de construção que faz uma quebra da ordem direta de uma oração, tá bom? Aí é questão de estilo do poeta, do escritor, para poder, principalmente se ele escreve com versos rigorosos, os versos de soneto, que ele tem que ter um número de sílabas poéticas rigorosas. Pode ser decassílabos, dodecassílabos, pode ser uma redondilha, não tem problema, mas ele tem que contar as sílabas poéticas. E aí ele faz essa quebra na construção do seu poema para ter rima e para obedecer ao estilo de poesia que ele está fazendo. Agora, uma poesia com versos brancos e livres não tem contagem de sílaba poética, aí ele não precisa fazer essa quebra na construção da sua frase, do seu verso, ok? Aí vamos ver agora os pronomes indefinidos, porque muita gente erra o uso do pronome indefinido. Existem pronomes indefinidos que são usados única e exclusivamente para pessoas. E aí existe essa confusão. Eu faço revisão de texto e vejo muita gente errando. Aí você vai me perguntar, mas não posso usar que? Pode, o que é universal. Mas seria bom que você usasse, para se referir à pessoa, o quem. Então, vamos lá. Pessoas. Pronome usado para pessoas. Quem, alguém, ninguém, outrem. Outrem é outro alguém. Para coisas. Que, algo, tudo, nada. Para lugares. Onde, algures, alhures e nenhures. É só pegar o algo, algures, alhures, que está mais distante, e nenhures, que é de nenhum lugar, tá? Continuando. Outros pronomes indefinidos. Aí, aqui eu tenho uma distinção. Eu botei letra A. Aqueles que flexionam em gênero e número. Aí está lá. Todo. Pode ser todo, toda, todos, todas. Alguém flexiona em algum, alguma, algumas, alguns, vário, nenhum, certo, certas, pode, outro, muito, pouco, quanto, quanto pode, quantas também, uma, tá? Flexionam em número, somente em número, o qual e o qualquer, que pode ser quais e quaisquer. Invariáveis, que e cada. Não tem cado, nem cadas, não. Não tem que, quais, cá, não sei nem como falar o que variando de gênero, não dá. Algumas expressões que são também indefinidas. Quem quer que seja, o que quer, cada um, cada qual, seja o que for. São expressões indefinidas, você não define nada aqui. Aí agora, vamos ver também um pouquinho do uso do pronome relativo. Por quê? Eu acho que eu já falei várias vezes aqui. Muita gente usa o onde para se referir a tempo. Onde se refere a lugar. E principalmente um lugar sem movimento. Se eu usar com verbo que expresse movimento, eu vou usar aonde. Se eu usar com verbo que expresse origem, a coisa saiu de um lugar e veio para cá, que também tem movimento,
eu vou usar de onde ou donde, que juntou o de com onde, tá? Então, depois eu tenho os exemplos. O qual vai ser sempre acompanhado ou dos artigos, ou a, ou de por, preposição por, pelo e pela, ou vem no plural, quais. Então, pode ser a qual, o qual, por qual, pelo qual, pela qual, pelas quais e por aí. Cuja, cujo, pode ser cuja, cujas, cujos, cujos, cujo, cujos. Detalhe, depois do cujo ou do cuja, não há artigo. Você vai ver no exemplo. Eu não devo usar artigo. Quando? Sempre em relação a tempo. E o quanto em relação à quantidade, ok? Quando tem quantidade, eu uso o quanto. Então, vamos ver os exemplos do uso do pronome relativo. A cidade onde moro é montanhosa. Olha só, a cidade está se movimentando de um lugar para o outro, está indo para um lugar para o outro, eu estou indo de um lugar para o outro. Não, a cidade onde moro. Não tem movimento aí, eu moro aqui. Não é um verbo que expressa movimento. Iremos aos lugares aonde vocês forem. Olha só, aqui é o movimento de ir para. Iremos aos lugares aonde vocês forem. Ok? Pronome relativo se referindo ao termo antecedente, lugar. De onde? Não identificamos a região de onde, olha só, é região, é lugar, de onde vêm esses animaizinhos. Repare que o plural de animaizinhos, no diminutivo, o S vai só para o final do sufixo que indica diminutivo. Animaizinhos. O S vai lá para o final. Qual? Já leu o livro do qual lhe falei? Esta é a gramática com a qual estudarei para a prova. Ok? Sempre em relação ao termo antecedente. Aí tem outro exemplo aqui com o que. Ela é a coreógrafa que recebeu o prêmio. Usando quem? O que é universal. Mas vamos agora usando quem? A professora a quem todos respeitam é a mais antiga da escola. Mais velha, mais antiga. Cujo a árvore, termo antecedente, cujas folhas caíram, foi cortada. Olha só, eu não falei cujas as folhas, é cujas folhas, sem artigo, ok? Quando? Naquele tempo, quando éramos crianças, podíamos brincar na rua. Aí vamos ver com o quanto. Use tanto açúcar quanto for necessário. É a quantidade de açúcar que você vai usar. E aí, gente, o programa de hoje está finalizando, está chegando ao final, e eu vou lembrar vocês que eu tenho horário ainda disponível para aula particular. Faço também orientação de escrita, para ninguém achar que eu estou ensinando TCC dentro da disciplina da graduação, dentro da área de graduação que alguém está fazendo. Eu oriento a escrita, a formatação, como organizar dentro das normas da ABNT, das normas da APA, das normas de Vancouver. Então, eu oriento essa parte de escrita, de organização do texto, a limpar o texto para não ficar um texto cheio de que. Então, eu faço esse tipo de trabalho. Então, se você está escrevendo seu TCC para
da sua graduação, da sua pós-graduação, do seu mestrado ou do seu doutorado, pode me consultar, pode falar com a sua orientadora, posso procurar uma professora de português para ajudar a melhorar meu texto? Ela vai dizer que pode, tá bom? Que isso não é, ou para formatar pelas normas o meu trabalho, ela vai dizer que pode. Artigo, monografia, o texto que você quiser. Ou então ensino você a fazer esse texto, tá? Então pode me procurar que a gente marca um horário, tá bom? Deus abençoe e até semana que vem. TVC, a TV do Correio da Manhã.